as últimas do mercado, bastidores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil. Conhecemos nessa quarta-feira os duelos da terceira fase. São 16 confrontos. E dá para dizer que o time que teve menos sorte entre os clubes do pote 1 foi o Palmeiras, que costuma ter sorte, mas dessa vez vai pegar um representante da Série A do outro lado, o Ceará. É óbvio que o Ceará deu muito mais azar do que o Palmeiras, mas entre todas as opções disponíveis no pote 2 eu classifico o Ceará como mais complicado. Confronto de times da primeira divisão. Também vejo muito equilíbrio, talvez até mais, no duelo entre Red Bull Bragantino e Criciúma. Já o Corinthians pega o Novo Horizontino, duelo que foi visto no Campeonato Paulista. Já o Vasco pega o campeão paranaense Operário, o Fortaleza faz clássico nordestino contra o Retrô, enquanto o Fluminense pega a Aparecidense, o Botafogo encara o Capital e o Inter pega o Maracanã. Para mim, esses três, Fluminense, Botafogo e Internacional, os maiores sortudos desse sorteio. O que você pensa sobre esse duelo, todos esses duelos, esses 16 duelos de terceira fase? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para apontar seus favoritos e também azarões, beleza? Hora de falar sobre a dívida do Atlético Mineiro. Dá para dizer que a dívida impressiona, especialmente porque o Galo hoje tem pendências de 1 bilhão e 400 milhões, mesmo depois de aportes de 505 milhões dos seus acionistas e de mais 335 milhões que foram adquiridos com o shopping Diamond Mall, a parte que o Galo tinha direito. Mais de 840 milhões não foram capazes de reduzir as pendências financeiras do Clube Atlético Mineiro. Esse 1 bilhão e 400 milhões de dívida é dividido em 507 milhões com bancos, 410 milhões com a Arena MRV, mais 254 milhões com Profut e Perse e mais 129 milhões com contas a pagar. Para mim, a parte mais preocupante dessas dívidas atleticanas tem a ver com as dívidas com bancos. São 507 milhões que geram um juro anual da dívida de 110 milhões de reais. Ou seja, você gasta 110 milhões de reais por ano somente para que a sua dívida não aumente. Estamos falando de mais ou menos 9 milhões de reais por mês. Dinheiro que é rasgado, jogado pelo lixo. Cheguei a contar na semana passada sobre esses juros bancários em relação à dívida do Corinthians, que batem 25 milhões de reais por mês. Só para completar a informação importante, são 8 bancos para quem o Galo deve. A maior dívida é com o banco BTG, 191 milhões de reais. Na noite de ontem surgiu a informação de que os salários estão atrasados no Atlético. Bom, eu fui atrás para tentar entender essa situação envolvendo o que está atrasado de fato com o elenco atleticano. Estão atrasados direitos de imagem e premiações. Não se tratam de salários na carteira de trabalho. Não se tratam de salários na CLT. A remuneração atrasada é de direito de imagem, que pode completar até 40% da receita mensal de um jogador. Ou seja, nesse momento, os atrasos na Cidade do Galo são direito de imagem e premiações, por causa da conquista do Campeonato Mineiro e por causa de conquistas no passado. Então, nesse momento, estão atrasados no Atlético direito de imagem e premiação. Não há salários atrasados na Cidade do Galo. Salvo engano, essa é a primeira vez, desde que o Atlético se tornou uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que há salários ou direito de imagem ou premiação atrasado no clube. Pelo menos que se tornou pública desde a transformação em SAF, esta é a primeira vez. Direitos de imagem e premiações estão atrasados na Cidade do Galo. Essa informação foi divulgada ontem pelo Hugo Mendes, que é jornalista, torcedor do Atlético, nas redes sociais, e eu consegui confirmar com pessoas próximas à diretoria do Atlético e também com pessoas próximas aos jogadores do elenco. O Atlético explica que a situação é por fluxo de caixa, que nesse momento, sim, de fato, existe esse atraso com o elenco, o Atlético confirma essa pendência, mas o Atlético tenta solucionar essa situação o mais rápido possível. Existe uma preocupação na diretoria para que esta seja uma situação rapidamente solucionada pela diretoria do Atlético. Ainda sobre o Galo, Júnior Santos voltou a sentir uma lesão. O atleta que teve um problema no início da temporada,
durante o Campeonato Mineiro e que até aqui, desde que chegou ao Atlético, disputou apenas 7 partidas, sendo uma pela Copa Sul-Americana, com 23 minutos jogados, 2 pelo Campeonato Brasileiro, com 37 minutos jogados, e 4 pelo Campeonato Mineiro, com 203 minutos jogados. Júnior Santos, que até agora disputou 7 partidas e tem 263 minutos em campo, não fez gols e não deu assistências, voltou a se lesionar. O atacante de 30 anos está fora da partida de hoje contra o Deportes Iquique, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Júnior Santos foi contratado pelo Atlético por 7 milhões e meio de dólares, tem contrato com o Galo até dezembro de 2028 e ainda não conseguiu se firmar no elenco comandado por Cuca, especialmente por causa dessas lesões. Então, Júnior Santos está fora da partida contra o Deportes Iquique na noite de hoje, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O atacante de 30 anos volta a se lesionar, agora uma lesão muscular, e há a expectativa de que ele fique à disposição no decorrer deste mês ainda. Não foi divulgada a gravidade da lesão, nem o período em que ele precisa para voltar a jogar. O técnico Cuca quer a contratação de um meio-campista que atue pelo lado direito do setor ofensivo, alguém que possa ser reserva ou disputar a posição com Gustavo Scarpa. A diretoria, nesse momento, não quer contratar jogadores, especialmente pela situação financeira. Falamos aí sobre o Atlético ter direitos de imagem atrasados, sobre o Atlético ter premiação atrasada com elenco. Então, diante disso, o que eu posso trazer para você, torcedor, é que o Cuca quer essa contratação até esta sexta-feira, dia 11 de abril, mas a diretoria até o momento não acertou qualquer negociação para que este jogador chegue à cidade do Galo. Então, o Cuca tinha o sonho de ter o Tomás Pochettino, que pertence ao Fortaleza, no elenco, mas a situação com o Pochettino está cada vez mais complicada e, nesse momento, não existe qualquer negociação com Fortaleza para que o jogador possa chegar. A ideia é que ele renove, inclusive, o contrato lá no Leão do Pici. Só um detalhe aí, com esta tabela definida no primeiro jogo fora de casa na Copa do Brasil, na última semana de abril, o Galo vai fazer 5 partidas como visitante na sequência. É uma sequência de Caracas, jogo na Venezuela, depois Mirassol, no interior de São Paulo, o Maringá, lá no Paraná, depois também tem o Juventude em Caxias do Sul, Campeonato Brasileiro, e o Deportes Iquique, o jogo de volta, né, pela Copa Sul-Americana lá no interior do Chile. Então o Galo vai ter 5 partidas seguidas como visitante e na sequência, logo na sequência, 6 partidas em Belo Horizonte. Então ficou desequilibrado, né? O Galo jogando muitas vezes em sequência fora de casa e depois vai ter várias partidas em casa, contando o clássico, né? Que o clássico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro manda do Cruzeiro, mas o jogo é em Belo Horizonte, o Atlético não vai precisar viajar. Tudo isso até o início de junho, né? Todas essas partidas aí, muita coisa vai acontecer nas próximas semanas. Ô Cirilo, o Galo tá tudo pronto para esse jogo aí contra o Deportes Iquique. Então, jogo das 9h30 da noite, sem público, no Mineirão. O torcedor não vai poder estar presente e o técnico Cuca com muito respeito ao adversário. Pelo que a gente pôde apurar, ele vai mesmo com um time forte. Pode ter uma ou outra alteração. Eu estava falando mais cedo no Rádio Esportes que tem um jogador que atuou como titular em todas as partidas, que é o Gabriel Menino, mas não posso assegurar que o Menino vai ser titular, porque o Rubens vem pedindo passagem, vem jogando bem, deu uma dinâmica interessante no segundo tempo contra o São Paulo, e se o Rubens aparecer, por exemplo, no lugar do Gabriel Menino, vai ser a primeira vez que o Menino não será titular no Galo, com o Cuca nesse período todo. Inclusive jogaram juntos, né, na estreia da Copa Sul-Americana, quando o Alan Franco foi preservado, aquele jogo estava gripado lá em Cusco, no Peru. Será que pode pintar ali o Saravia na direita, no lugar do Natanael? Jogou bem também o Saravia, né? Naquela partida já tinha sido titular. Pode ser que o Cuca possa fazer um revezamento nesses dois jogadores aí. Saravia jogando mais Copa Sul-Americana, o Natanael mais no Brasileiro. Nas demais posições, Cirilo, não vai fugir não. Everson, deixa essa dúvida aí, Natanael ou Saravia. O Lianco com o Alonso e o Arana. Meio campo com o Alan Franco. Aí Gabriel Menino ou Rubens, Gustavo Scarpa e o trio de ataque que vem sendo, né? Coelho, Rony e Hulk
É jogo para voltar a vencer e ficar com 4 pontos na liderança, junto com Caracas, né? Com o empate de ontem entre Caracas e Cienciano. Se o Galo vencer amanhã, chega aos 4 pontos. Mesma pontuação aí do Caracas nesse grupo H. Boa, antes da gente comentar, deixa eu saber do Rubem Júnior detalhes do Iquique, né? Que estreou, inclusive, em casa e perdendo justamente para este Caracas, citado há pouco pelo Cláudio Rezende, que ontem empatou em casa. Boa noite, Rubem. Boa noite, Cirilo. Para você, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando 6 horas com 47 minutos, o time chileno chegou ontem em Belo Horizonte, né? Finalizou a preparação hoje na Toca da Raposa. A situação é muito delicada na temporada. Para se ter ideia, são 15 jogos ao todo com apenas 2 vitórias. Tem no comando o técnico interino Rodrigo Guerreiro, assumiu a vaga deixada pelo técnico Miguel Ramírez. São 50 dias sem vencer, né? Completando 10 jogos, passou para essa fase de grupos da Copa Sul-Americana, depois da fase preliminar avançar sobre o Alcas, e não só sobre isso, mas também não conta para amanhã com seu principal jogador, com seu principal atacante, que é o Edson Pucci, atacante experiente de 38 anos. Também no departamento médico não vieram o Pino e também o Casanova. Um provável time para amanhã, tendo Requema, Gomes, Blasquez, Saborit e Salinas, Orejama, Soto, Yoyos, o ataque tendo Moya, Ramos e Dávila, do técnico interino Rodrigo Guerreiro, ele que foi analista de desempenho da seleção chilena por muito tempo, de 2007 a 2012, quando trabalhava ao lado do renomado Marcelo Bielsa, mas como técnico de uma equipe profissional principal, teve apenas uma experiência, que foi em 2015 e 2016 na LDU do Equador, JVC. É isso aí então, torcedor atleticano, partida de hoje às 9h30 da noite, Galo e Deportes Iquique no Mineirão. É jogo sem torcida, né, por conta da punição que o Galo sofreu, e quero que você debata aí comigo nos comentários sobre essa situação do Galo com salários aí atrasados, né, questões de direito de imagem, premiações. O Galo, que é uma SAF, tá com essa dificuldade, né, para manter em dia aí seus compromissos com os jogadores do Galo. Lembrando que não é o salário atrasado em carteira, e sim direito de imagem e premiações atrasadas. Júnior Santos ainda parece que não vingou no Galo, né? O jogador lesionado, tá fora de novo aí do Galo, e fica complicado, né? Porque o Galo pagou um investimento alto para trazer o atleta e o atleta não consegue desenvolver dentro de campo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.